Como que você decide ver as situações que acontecem com você? Quero compartilhar uma situação que aconteceu comigo há 6 anos atrás, 5 para 6 anos, e que você reflita sobre isso. Eu sou militar do Corpo de Bombeiros há 23 anos, e nesse período, em 2019 para 2020, surgiu a oportunidade de eu entrar para aposentadoria, me aposentar de forma compulsória. E, obviamente, eu ia receber o correspondente aos anos que eu tinha trabalhado, mas por mim estava tudo ok. Eu queria sair naquela época e foi uma oportunidade de Deus. Eu já vi essa oportunidade como algo de Deus naquele momento, porque eu vinha perguntando às pessoas sobre isso. Eu queria sair e todo mundo que eu perguntava falava, só se abrir uma vaga de compulsória, mas é uma coisa muito rara, muito difícil e tal. E aí saiu a vaga de compulsória. E eu, obviamente, pulei nessa oportunidade e todas as questões burocráticas que eu ia resolver, as pessoas perguntavam, tem certeza? Vai sair mesmo? Você vai ter uma perda grande? Eu falei, eu quero sair, me deixa, tô indo, vai ser maravilhoso. E tive algumas resistências também, de algumas pessoas falando que eu não tinha direito, que não podia, que não ia assinar o papel e eu não estava na minha cidade, tive que viajar, tive que pedir ajuda, tinha prazo, foi uma questão, mas consegui. Saí e minha vida virou uma maravilha. Eu falava pra Deus, Senhor, era essa a vida que eu queria. Nossa, tá bom demais. Fiquei 1 ano naquela vida fora do bombeiro. Obviamente, eu trabalhava com outras coisas, fazia consultório, trabalhava em hospital. Comecei a desenvolver alguns produtos digitais. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, 25 anos, trato com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. Então, eu comecei a desenvolver coisas que eu não tinha possibilidade de fazer antes por falta de tempo. Eu sou apaixonada pela corporação, do Corpo de Bombeiros, mas me prendia muito, me impedia muito de ter uma rotina que eu gostasse. E depois que eu estava 1 ano fora, o meu salário não tinha baixado ainda, porque não tinha saído em diário oficial. Então, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, recebendo o mesmo salário que eu recebia quando eu trabalhava. E isso não era nada desonesto, eu não tinha pedido a ninguém para fazer isso, não era um pedido político, enfim. Eram questões burocráticas mesmo que fazem parte do ciclo normal, né? Enfim, depois que eu tava 1 ano fora, eles chegaram à conclusão que eu não poderia ter saído. Por quê? A lei diz que a pessoa pode sair com 20 anos, mas são 20 anos de serviço prestado. E eu tinha 20 anos de corporação, que eram 18, mais algumas coisas lá que juntam, férias não tiradas, licenças e tal. E tempo fora, juntando tudo, deu 20. Não eram 20 anos de serviço prestado. E que eu teria que voltar. Só que quando eu tive que voltar, minha vida já estava totalmente diferente. Eu morava numa cidade, num lugar que eu trabalhava, e nesse período de 1 ano, eu comecei a me dividir em 2 cidades, por questões pessoais, enfim. 2 cidades com uma distância de 300 quilômetros, mais ou menos. E eu fiquei pensando assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não vou conseguir mais me dividir entre 2 cidades, tendo que trabalhar do jeito que eu trabalhava antes. E aí, quando eu recebi essa ligação, eu desliguei o telefone e falei pra Deus, e agora? E Deus imediatamente me respondeu, e agora eu que te pergunto. Vai dar chilique, vai dar nervosinho, vai começar a chorar, entrar em desespero, ou vai confiar em mim? E aí eu me lembrei de uma passagem que diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Então, quando a gente está diante de um desafio, o que a gente diz sobre aquilo? O que a gente diz para o desafio? E imediatamente eu falei, o que eu digo é que se o Senhor me quer de volta no bombeiro, eu vou voltar feliz e honrada, porque o Senhor tem alguma coisa do Senhor para eu fazer lá. Ninguém abre uma porta que o Senhor fechou e ninguém fecha uma porta que o Senhor abriu. Se o Senhor me permitiu sair e agora o Senhor quer que eu volte, é porque o Senhor tem coisas para eu fazer lá e porque isso vai ser o melhor para mim. E aí eu acabei trabalhando em outro lugar, nessa outra cidade que eu comecei a viver, me dividir, e foi um trabalho totalmente diferente. Enfim, eram novos colegas, um trabalho, a execução do trabalho tecnicamente falando diferente, pessoas que eu interagi, pessoas que eu conheci, enfim, tudo mudou. E aonde eu quero chegar com você? Quando as pessoas me encontravam e falavam, ué, você voltou? Você não tinha saído? Todas as pessoas falavam, nossa, que coisa horrível. Nossa, que triste, né? Teve que voltar. Gente, meu Deus, imagina, a pessoa já tá achando que tá fora e depois tem que voltar. Ninguém falou pra mim assim, mas você pelo menos ficou 1 ano fora, sem ter desconto nenhum no seu pagamento, sem ser nada de errado. Não saiu um diário oficial, ou seja, isso não diminuiu o meu tempo contando de trabalho. Eu tive 0 perda, eu só ganhei.
Eu ganhei um ano de descanso, um ano de tempo para estruturar outras coisas que, se eu não tivesse tido aquele ano, nem existiriam. E existem até hoje, 6 anos depois, 5 anos depois. E como que você vê as situações que você vive e que você diz que vive com Deus, que está na mão de Deus, que você confia em Deus, que Deus está no controle? Como a gente vive isso? A gente de fato entrega para Ele com alegria, com confiança, sabendo que Ele vai fazer o melhor? E a gente vai igual a criança emburrada. Tive que voltar, ainda quer que eu volte e fique feliz. Como que a gente vive as coisas que Deus prepara para nós? E eu escrevi aqui no meu diário com Deus o seguinte: eu te agradeço por todas as maravilhas que o Senhor me permitiu viver desde 30 de setembro do ano passado até hoje. Meu Deus, quantas coisas maravilhosas eu vivi, coisas que eu não imaginava. E eu declaro que a partir dessa data muitas outras transformações ocorrerão. Enfim, eu fui escrevendo várias coisas, fui orando, fui conectando algumas passagens bíblicas com o que eu estava vivendo naquele momento. E em todo o tempo eu tive um coração grato, eu foquei no que eu ganhei e não no que eu perdi. Agora, isso é uma coisa que a gente treina a nossa mente para fazer. Você vai condicionando a sua mente a olhar para o que é bom e deixar as coisas difíceis pequenininhas. Elas estão ali, mas elas ficam quase insignificantes diante de tanta coisa boa que a minha mente consegue enxergar. Esse era meu maior recado para você hoje. Quando a gente vive desse jeito, qualquer situação que a gente viva não é capaz de nos derrubar, de trazer ansiedade, síndrome do pânico, desespero, alvoroço, aquela movimentação nervosa em torno das outras pessoas. Então nada tira a nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Quando a gente decide encher a nossa mente todos os dias do que é bom, e no dia que a surpresa vem, a gente tem calma, tranquilidade, paz, porque imediatamente sua mente te mostra o que você está ganhando, as vantagens que você tem dentro daquela situação. Esse era o meu recado para você hoje. Um beijo.